5, a organização do culto. Ao final desse tempo, a gente vai conseguir entender, conscientizar-se de que a organização do culto é necessário para que seja agradável a Deus, aos cristãos e aos visitantes. O culto é dirigido ao Senhor, isso é verdade, mas tem que ser um ambiente agradável para todos nós. Eu tenho que chegar no culto e me sentir bem. Porque comunhão com Deus eu tenho em casa sozinho se precisar. Mas na igreja, de forma coletiva, é muito bom juntos servirmos, adorarmos e bendizermos ao Senhor. Os nossos visitantes, quando aparecerem, eles têm que se sentir bem também. Ele tem que chegar e falar assim, uau, que povo organizado, que legal, gostei daqui. Ordem, fazer tudo com decência e ordem. Ordem é um arranjo adequado, conveniente, harmonioso. E decência, conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, dignidade, correção, decoro. Quando a gente fala sobre decoro, tem muito a ver com vestimenta, tem muito a ver com postura, tem muito a ver como eu me apresento diante do Senhor de forma coletiva. Algum tempo atrás, eu recebi uma brincadeirazinha dizendo assim, como o pastor imagina o culto online? O pastor da igreja lá, ele imagina que está todo mundo sentadinho, bonitinho, com a Bíblia na mão, a família, papai, mamãe, filhinho, todo mundo sentado no sofá, bonitinho, com a Bíblia na mão, esperando o tempo de celebração. Como é na realidade? A gente está largado no sofá. Nada errado está largado no sofá. Mas na igreja, na casa do Pai, juntos de forma coletiva, não é conveniente. Então, é nesse sentido que a sua roupa, a sua vestimenta tem que ser adequada. Você não pode se apresentar para o Senhor na possibilidade de desviar a atenção dos olhos de alguém para você, ao invés de para o Senhor. Então, é uma preocupação que nós precisamos ter. Talvez os irmãos se lembrem de algum culto em que alguém vá à frente e diz, irmãos, eu não ensaio, não reparem se eu não estou bem preparado, mas é para o Senhor, né? Para o Senhor serve. Você concorda com essa frase? Ela é simplesmente horrível. Porque para o Senhor é o nosso melhor. Nós ensaiamos na nossa igreja com coral, grupo. O coral está meio parado agora, mas os grupos de louvor, quando eu cheguei na igreja, ensaiava 3 horas e meia às vezes. Eu achava maravilhoso esse tempo de ensaio. Por quê? É no tempo de ensaio que eu me preparo melhor para poder servir ao meu Senhor da melhor forma possível. É no tempo de ensaio que eu tiro todas as minhas dúvidas e todas as minhas preocupações, eu deixo tudo de lado, já acerto a letra da música, a minha harmonia, quando for o caso, o meu instrumento, a altura, eu acerto tudo para que quando nós nos sentarmos juntos para celebrar ao Senhor, seja um tempo significativo. Eu costumo dizer, você já deve ter me ouvido dizer, que eu gosto muito dos tempos de ensaio. Talvez nos momentos de celebração e adoração, eu prefira os ensaios do que o culto junto com todo mundo. Por quê? Não que eu não gosto do culto, eu gosto demais. É que às vezes no culto eu fico preocupado se está alto o suficiente, se está muito alto, se as pessoas estão entendendo, se as pessoas estão se sentindo bem. Às vezes a gente se preocupa um pouquinho em demasia com essas coisas e esquece um pouquinho de adorar ao Senhor e bendizer o seu nome. Tudo seja feito com decência e ordem. Por isso que nós fazemos ordem de culto. Um culto tem que ser bem preparado. No Antigo Testamento, em 1 Crônicas 25 e 28, a organização do serviço no templo, porteiros, músicas, cantores, sacerdotes, era tão importante que isso chegou a chamar a atenção de todo mundo. Opa, esse povo sabe o que está fazendo. E o Deus dele deve ser um Deus muito sério, porque eles fazem tudo com muita decência e muita ordem. Isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a ordem no culto no Novo Testamento. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis ao Senhor o vosso culto racional, não emocional. Ele pode ser emocional também, mas ele é um culto racional. É um culto tem que ter razão daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso chegar no culto, começou a celebração, o pastor vai orar, vamos orar e vamos ver o que vai acontecer hoje nesse culto. Deus até pode nos surpreender, mas vai parecer um pouco de bagunça, não é? As pessoas que estão nos visitando vão olhar e falar assim, uai, eles não sabem o que vai acontecer? Eles não prepararam alguma coisa?
Eles vão sentar e esperar para ver o que vai acontecer. Deus pode fazer isso, mas nós devemos fazer tudo com zelo, porque nosso Deus merece o melhor de nós. 1 Coríntios 14:40 fala, tudo com decência e ordem. Alguém fez uma brincadeirazinha sobre os 10 mandamentos do culto. Quem fez isso foi o pastor Klaus Douglas. Ele fez um livro chamado Celebrando o Amor de Deus, da editora evangélica Esperança. E ele fez de forma brincando, mas de forma bem séria, sobre como é que deve ser a nossa postura no culto ao Senhor. Providencie para que o ambiente do culto seja em ordem. A gente não pode chegar para o culto e falar assim, chegou no culto, alguém lembra assim, nós esquecemos de limpar o templo desde domingo passado. Então, o templo está sujo. Tem que estar conectado, porque... Alô? Tem um eco aí? Alguém está com eco? Oi? Pronto, resolvido. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se na nossa casa a gente faz tudo com muito cuidado, quanto mais na casa de Deus. Deus merece o melhor de nós. Na sua casa você pode até fazer de forma meio bagunçadinha. A casa pode não estar tão arrumadinha quando você está falando com Deus. Mas quando a gente está juntos de forma coletiva, nós devemos, sim, crer que Deus merece o nosso melhor. O melhor do nosso sorriso, o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa música, o melhor do nosso ambiente, o ambiente mais agradável para que todo mundo se sinta bem na presença do Senhor. Prepare o programa do culto com antecedência. Nós, na nossa igreja, costumamos fazer isso logo no começo da semana. Logo no começo da semana, a gente já sabe exatamente o que a gente gostaria que acontecesse. Quando eu digo gostaríamos que acontecesse, é porque existe a intervenção de Deus, que pode mudar esse quadro a hora que Ele quiser. Afinal de contas, Ele é Deus. Por ser Deus, Ele pode mudar aquilo que Ele quiser mudar na nossa ordem de preparação para o culto. Um tempo atrás, eu estava conversando com o Márcio, e aí nós colocamos assim, olha, todos os grupos musicais têm que seguir a nossa cartilha da letra, tudo certinho, quantas voltas forem necessárias, para que não haja aquela confusão de a gente canta uma coisa e está sendo projetada outra coisa. Está projetando lá e a gente está tocando uma outra coisa aqui. Então, nós estamos tentando fazer o nosso ensaio de acordo com aquilo que vai acontecer no dia seguinte, na apresentação. E aí, numa brincadeira, ele virou para mim e falou assim, mas e se Deus mandar fazer diferente do que está marcado lá? Aí eu brinquei com ele falando, Deus não vai mandar, porque Deus não é um Deus de confusão, não é? Claro que eu brinquei com ele, e eu quero dizer que nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E quando Deus manda fazer diferente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu creio que todos nós entendemos que Deus é soberano e claro que por mais que a gente deixe tudo preparado, a atuação sobrenatural de Deus naquele tempo de celebração, naquele tempo de adoração, é a principal coisa. Tudo que nós fazemos é para adorar ao Senhor. O interessante é que você tem que pegar a ordem do culto, a ordem da celebração, e perguntar, Senhor, esse aqui é o nosso planejamento, mas é o teu? Essa aqui é a nossa ordem, mas é a tua? Essas são as músicas que nós preparamos, mas é isso que o Senhor quer que o teu povo cante? É isso que o Senhor quer ouvir? Nós devemos ter a habilidade do Espírito Santo de Deus para conversar com Ele e ouvir a voz dEle, dizendo, é isso ou não? Eu gostaria que fosse alguma coisa diferente. Quantas vezes, eu quero dizer para vocês, quantas vezes eu me preparei para pregar e quando chegou no momento da pregação, alguns minutos antes, Deus fala no meu coração, não é isso que eu quero que o meu povo ouça. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Da mesma forma, nós que servimos ao Senhor, nós devemos sim deixar a nossa ordem programada, tudo arrumadinha, tudo bonitinho, da melhor forma possível, mas sempre crendo que Deus é quem tem a última palavra sobre qualquer assunto relacionado à igreja do Senhor Jesus é dele, o dono da igreja.
Que o líder, o mandamento 3, que o líder, pastor ou não, esteja no lugar com um bom tempo de antecedência. Não chegar na hora do culto, mas com um bom tempo de antecedência. Eu tenho por costume, eu, Samuel, particularmente, se você marcar um compromisso comigo no horário X e você chegar naquele horário, eu não estiver lá, você pode ir embora, porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, porque eu sempre vou chegar bem antes, para poder estar lá. Se nós fazemos isso nas nossas conversas pessoais, quanto mais nós, líderes, pastor ou não, estamos nos preparando para um tempo de celebração, nós temos que estar muito antes. Para quê? Para nos preparar, para fazer um aquecimento vocal, para afinar um instrumento, para saber se a altura está correta, se está tudo agradável para nós, porque nós queremos apresentar para Deus alguma coisa perfeita, mesmo sendo o resultado de pessoas imperfeitas como eu e você. Jesus nos dá exemplo da importância de dar atenção às pessoas. Nós devemos fazer isso por causa das pessoas. Eu posso gostar de rock na maior altura, mas se eu perceber que o meu irmãozinho fica incomodado com a altura do meu rock, eu preciso ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para diminuir o volume. Por quê? Porque eu não quero ofender o ouvido do irmão? Não, porque eu quero adorar a Deus. Eu não quero que a minha postura sirva de impedimento ao derramar da graça de Deus no coração do nosso querido irmão. 4, a música. Eu escolho uma música animada e empolgante para começar o culto. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, por que uma música animada e empolgante para começar o culto? Queridos, nós vivemos num mundo imperfeito, vivemos num mundo cheio de problemas, vivemos num mundo onde o nosso dia a dia é bastante corrido. Às vezes, nós começamos a nossa correria já para chegar na igreja, e quando chegamos na igreja, a gente quer alguma coisa que alegre o nosso coração. Uma das primeiras coisas que eu entendo é que ninguém quer chegar na igreja e ouvir uma música muito triste já para deixar o seu coração mais entristecido do que ele chegou. Se isso não fosse verdade, não existiria tantos salmos de Davi falando sobre alegria na presença do Senhor. Alegrai-vos na presença do Senhor. Celebração. Culto começou na minha e na sua vida no momento em que Jesus entrou no meu e no seu coração. Então, depois dessa época, nós não começamos um culto, nós vivemos em culto. O nosso culto começou quando nascemos de novo e ele vai terminar no dia em que nós fecharmos os nossos olhos aqui e estivermos na presença do Senhor. Enquanto isso, vivemos em celebração. Celebração constante. Celebração individual, celebração coletiva, quando nós nos reunimos de forma coletiva para celebrar, para adorar e para bendizer o Senhor. O André vai falar um pouquinho. Olá, irmãos. Queria comentar alguma coisa. Essa frase aqui também me estimulou meu pensamento, vamos dizer assim. Por que a música tem que ser estimulante e animada? Porque a música, ela fala aos sentimentos, ela não fala à lógica. A música, ela fala ao coração da pessoa. Então, a gente tem que entender que quando ministramos musicalmente, a gente está falando ao coração, estamos falando aos sentimentos da pessoa e levando a pessoa, então, com seus sentimentos à presença do Senhor. O conceito de animado e empolgante, ele varia ao longo dos tempos e ao longo do espaço. Então, o que é empolgante para mim, não necessariamente é empolgante para a pessoa que mora em outra região do Brasil, por exemplo, ou na Itália, ou em Portugal, o que seja. Na minha experiência pastoral, eu pastorei uma pequena igreja no bairro Clube de Campo, e a igreja ela tinha uma pegada musical. Eles gostavam muito de música estilo sertanejo, aquele sertanejo mais moderno, né? E algumas adaptações que a gente fez do cantor cristão, a igreja quase vinha abaixo. Era muito legal isso aí, muito gostoso. Depois, a outra igreja que pastorei, Jardim Aclimação, o pessoal tinha uma outra cultura, e esse ritmo sertanejo não empolgava.
a igreja, não empolgava. Por mais que eu gostasse, não empolgava. E eu percebi que eram duas coisas que pegava, era rock e principalmente pagode. Então a gente fazia os ritmos, né? Que a igreja respondia. Mas por quê? Porque era para falar ao coração, para colocar a pessoa em adoração diante de Deus. Então não é o ritmo que a gente gosta, mas a ministração é isso, é levar a pessoa à presença do Senhor. Obrigado, pastor. Ok, André. Independente do meu gosto pessoal, ou da minha música, ou do meu ritmo, eu preciso entender que aquele tempo de celebração tem que ser para a adoração de Deus. Eu tenho que ser instrumento do Senhor para conduzir primeiro a minha vida até o Senhor e depois a vida das pessoas que estão nos ouvindo, participando daquele tempo de celebração, até o Senhor. O tempo, eu não posso me permitir ser empecilho do derramar da graça do Senhor no coração das pessoas. Por isso que o tempo de celebração tem que ser muito bem planejado diante do Senhor. Número 5. Permita que várias pessoas participem do programa do culto. Na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso com muita clareza. Uma pessoa vem, faz a abertura, depois vem o outro, canta, depois vem o outro, prega, vem o outro, faz uma outra parte. Nós não fazemos tanto a participação das pessoas no culto, no momento. Por quê? Porque a nossa igreja é grande, então ficaria complicado a gente, lá do púlpito, falar, irmão, ora aí atrás. Ia ficar difícil isso. Mas, sempre que possível, a gente já traz a pessoa com antecedência e já avisa. Irmão vai ser instrumento de Deus para nos conduzir em oração. O que nós não podemos é esquecer que num culto de celebração ao Senhor tem que ter leitura bíblica, tem que ter louvor, tem que ter intercessão. E avisos também, queridos. Infelizmente, avisos faz parte do nosso tempo de celebração. Por que é importante aviso? Aviso é importante porque é um comunicado, é uma forma da pessoa entender o que está acontecendo na igreja, o que vai acontecer na igreja ou aquilo que já aconteceu, como uma espécie de um relatório para que as pessoas entendam e saibam exatamente como a igreja tem se comportado. Número 6. Planeje o culto em volta de um tema. Sempre que possível, é bom que o tempo de celebração seja bastante harmonioso em tudo. A música tem que estar no tempo da mensagem, a oração, de preferência, tudo aquilo que a gente fizer que seja harmonioso dentro de um único tema. Para que isso, queridos? Para facilitar o coração das pessoas no entendimento completo da palavra de Deus. Nós começamos o tempo de celebração já cantando uma música que fala sobre santidade. Depois vem alguém e ora e coloca, Senhor, coloca a santidade no nosso coração. Depois, em seguida, vem alguém e fala sobre os dízimos e ofertas. Mas ele diz que entregar dízimos e ofertas é resultado de alguém que tem uma intimidade tão grande, que entende que santidade ao Senhor também é não deixar de dar a Deus aquilo que é dele, que são os dízimos e ofertas. E aí depois voltamos a cantar músicas que falam sobre santidade, porque Deus espera da minha e da sua vida uma vida santa. Aí vem o pastor, depois de todo esse tempo falando sobre santidade, o pastor abre a Bíblia e diz, santificai-vos, porque o nosso Deus é santo. Estamos dentro de um único tema. E no final, depois da mensagem, o pastor faz um apelo. Quem aqui gostaria de colocar a vida no altar do Senhor e ter uma vida de santidade em cada minuto do dia? Isso é um culto coerente. Da mesma forma, se for um culto missionário, a gente tem que tentar jogar com que todos os aspectos e todas as partes daquele tempo de celebração tenha como enfoque missões, despertamento missionário, gratidão pelos missionários que estão no campo, gratidão por aquelas pessoas que estão sendo chamadas para missões, para que Deus traga no coração de pessoas um profundo desejo de servir ao Senhor. Aqui, reduzir o número de avisos no culto, essa é uma luta que nós precisamos muito da graça e misericórdia do Senhor. São importantes, mas eles devem ser reduzidos. Não é tão simples, mas a gente precisa disso porque nós não temos um boletim. Numa igreja um pouco mais tradicional, todos os avisos são colocados no boletim.
E aí isso facilita demais a comunicação e os avisos para a igreja. Eu conheço uma igreja que faz os avisos como se fosse o Jornal Nacional. Né? Duas pessoas lá, um lê um pedaço, outro lê outra pessoa, tal, para se tornar uma coisa um pouco mais dinâmica. Mas é uma coisa que nós precisamos também prestar atenção, tem que ser alguma coisa dinâmica, atrativa, porque a quantidade de gente que fica na internet no momento dos avisos é impressionante. Aliás, a internet é uma bênção, mas no culto, na hora da celebração, ela chega a ser instrumento do diabo para nos afastar do caminho do Senhor e da presença dele. Cuidado com as ofertas do culto realizadas na igreja. A gente precisa tomar muito cuidado para que as pessoas que vêm nos visitar entendam que aquele momento sério de entregar a Deus nossos dízimos e ofertas é alguma coisa que é para casa, é alguma coisa nossa. Só entrega dízimo e oferta aquele que caminha com o Senhor, aquele que entende da fidelidade de Deus sobre a sua vida, e aquele momento é um momento de culto. Eu amo tanto ao Senhor que eu quero dedicar parte daquilo que Ele tem me dado para Ele. E aí eu abro um parêntese, eu quero falar com o pessoal da música especificamente, porque às vezes a gente fala sobre santidade, a gente canta sobre santidade, a gente fala sobre fidelidade, a gente canta sobre fidelidade, a gente fala sobre a fidelidade de Deus, mas alguns de nós têm um coração um pouco mesquinho no que se refere a devolver para Deus aquilo que é dele. Não é devolver para Deus aquilo que é meu. Porque se eu sou do Senhor, eu preciso entender que 100% da minha vida é do Senhor. Logo, 100% da minha família é do Senhor. 100% do dinheiro que Ele me permite ter é do Senhor. E aí sim, Ele pede uma parte disso, para sustento da igreja, para manutenção do reino, para manutenção dos pastores, dos missionários, para manutenção de toda a nossa estrutura da igreja. Eu estou falando da nossa igreja Santo André. Então eu preciso só entender que quando eu falo sobre dízimo, deixar bem claro para os visitantes que aquilo é uma participação, é uma alegria e um privilégio de quem nasceu de novo. Mas eu tenho que deixar a porta aberta. Se você quiser também fazê-lo, faça. Deus vai te abençoar, ofertando ou não ofertando. Da mesma forma, para nós que somos servos do Senhor, Deus vai continuar te abençoando. Você não vai ser mais abençoado se você for mais fiel. Você só vai ser fiel a Deus e vai poder abençoar a igreja porque você já foi abençoado. Claro que tem momentos que a pessoa não tem condições financeiras e aí sim nós oramos para que Deus supra em nome de Jesus as necessidades do povo do Senhor. Encerrando o culto. Quando falamos em encerrar o culto, as pessoas precisam entender que depois de um tempo de celebração, um tempo de adoração, um tempo de derramar da graça do Senhor no nosso coração através da palavra, Deus espera alguma resposta de cada um de nós. Essa resposta pode ser: Senhor, eu entendi a tua palavra, eu entendi o teu propósito para a minha vida, e nessa semana, aí sim, você toma uma decisão. Nós não podemos correr o risco de entrar na presença do Senhor em celebração, ouvir a palavra do Senhor em celebração, adorar o nome do Senhor e sair da igreja sem que nada aconteça na nossa vida. Tem que acontecer alguma coisa ali e que reflita para que a semana que eu estou iniciando na presença do Senhor seja extremamente marcante e edificante. Eu também não posso sair da igreja sem olhar para a pessoa que está do meu lado e sentir empatia por ela. Talvez perguntar para ela: como eu posso, nesta semana, ser instrumento de Deus? O Deus que nós ouvimos juntos. Como eu posso ser instrumento de Deus para te abençoar, meu irmão? E aí você dá a oportunidade da pessoa falar, pega o nome dela e se comprometa a orar durante a semana toda por essa pessoa. Encerrando esse tempo, esse minuto, todos devem sentir que foram bem recebidos. Quando a gente vem para a igreja, alguns de nós vêm muito felizes, outros vêm um pouco entristecidos. Mas quando chegamos na casa do Pai, nós precisamos saber que ali é um lugar onde eu sou bem acolhido.
Os meus filhos já se casaram. Minha filha casou há pouco tempo, meu filho já casou há quase 12 anos. Mas ele não precisa pedir para abrir a geladeira da minha casa. Por quê? É a casa do pai. Ele não precisa chegar aqui e pedir, pai, posso usar o banheiro? Não. Por quê? Porque é a casa do pai. Nós, enquanto servos, ministros, adoradores, pessoas separadas para celebrar e adorar ao Senhor, nós devemos estar na casa do Pai, juntos, de forma coletiva, com toda a alegria do nosso coração. Nós temos que chegar na igreja e ter no coração o desejo ardente de, além de celebrar o nome do Senhor, além de adorar a Deus com toda a sua plenitude, além de celebrar a Deus com todo o vigor do meu coração, eu tenho que ter o desejo de refletir a imagem de Deus no meu coração, na vida das pessoas que estão ao meu redor. É empolgante ver algumas pessoas cantar. É empolgante ver algumas pessoas celebrando ao Senhor. É maravilhoso ver o sorriso de alguém celebrando a Deus que tem intimidade com o Pai. Isso faz toda a diferença no nosso tempo de celebração. Isso faz toda a diferença no nosso tempo de ajuntamento solene. É um tempo de ajuntamento solene, onde a graça do Senhor é derramada abundantemente em cada vida, em cada coração e transborda, atingindo todas as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é celebração, isso é culto, isso é adoração. Eu não posso sair desse tempo de celebração, desse tempo de adoração, da mesma forma que eu entrei. É papel da igreja instruir seus membros sobre como agir nesses momentos. Vamos mais um pedacinho. Temos uma ordem de culto gravada na mente e no coração. A gente já sabe mais ou menos como é que a gente acha que Deus gosta da nossa postura diante do Senhor. A gente já sabe mais ou menos, não é? Você tem que ter uma vida limpa, você tem que ter uma vida santa, você tem que entender que ali você está celebrando e adorando ao Senhor, você tem que entender que você está ali para servir a Deus e às pessoas, você tem que entender que você está ali para adorar a Deus e abençoar as pessoas, você tem que estar ali entendendo que você é instrumento de Deus para abençoar e facilitar a mensagem do pastor que será pregada logo depois do nosso tempo de celebração, do nosso tempo de adoração. Se o nosso tempo de celebração, o nosso tempo de adoração for meia boca, é a mesma coisa que você pegar a bola e entregar para o artilheiro uma bola qualquer. Ele não consegue nem pegar a bola. A ação do Espírito Santo no culto. Olha, glorificar a Deus através da nossa vida, dar dons aos crentes. Por quê? Por que Deus nos dá dons? Os dons do Espírito que nós temos não serve para dizer simplesmente eu tenho, você não tem. Não. Os dons que Deus dá aos crentes é para servir o corpo de Cristo, da qual eu faço parte. Uma outra ação do Espírito Santo no culto é ele intercede por nós diante de Deus. Então, quando eu chego no culto com o coração pesado, Deus abre o meu coração e vai falando o meu coração e mexendo na minha vida, nas coisas que precisam ser modificadas. Uma outra forma da ação do Espírito Santo no culto é lembrarmos dos ensinamentos de Jesus. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Se você, durante toda a sua vida cristã, você já ouviu dezenas, não vou dizer milhares de mensagens, já leu a Bíblia muitas vezes, já leu artigos muitas vezes, já participou de um monte de celebração. Se você aplicasse, preste atenção, 10% de tudo aquilo que você ouviu, leu, aprendeu e estudou, só 10%. Como é que seria a sua vida diante de Deus hoje? O nosso problema, às vezes,
é que a gente não consegue se lembrar com tanta facilidade dos ensinamentos de Jesus. Essa é a função do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. E uma outra função do Espírito Santo de Deus é convencer as pessoas do pecado. Tanto daqueles que já nasceu de novo, que é o nosso caso, quando fazemos alguma coisa que é contrário à vontade de Deus e desagrada à santidade de Deus, o Espírito Santo acende uma luz vermelhona na sua cabeça e fala, cara, tá errado, para. Volta, tá errado. Não foi para isso que eu morri na cruz no teu lugar. O Espírito Santo serve para isso e também convencer aqueles nossos visitantes que estão vindo à igreja pela primeira vez, talvez nunca tenham entrado na igreja e eles estão lá para poder ouvir a palavra do Senhor. Conclusão. Nosso culto é perfeito. Nosso Senhor é perfeito e tudo que fazemos para Ele deve buscar a perfeição. Está lá em Efésios 5:1. O culto a Deus tem que agradá-lo, primeiramente. É um momento também de apresentarmos aos ainda não alcançados a alegria que é ter Jesus como Senhor da nossa vida. O culto é para Deus, mas, por meio dele, muitas almas podem ser sensibilizadas à voz do Espírito Santo. Eu passo para o André agora, para ele concluir, para a gente pensar nessas três perguntas interessantes que você tem aí. Meus irmãos, essa parte toda que foi mostrado, tem um contraste nessa aula bem grande. O que é? Normalmente, a gente faz... A gente faz uma associação com a ordem do culto, com um negócio engessado, com... Olha, o Espírito Santo não está trabalhando nessa igreja. Por quê? Porque tem uma ordem de culto e a gente segue, procura seguir ela firmemente. Mas, por outro lado, você vê, e foi isso que a gente quis destacar, que o Espírito Santo ele atua o momento todo nos cultos, nas celebrações, quando a igreja está presente, a igreja está em oração, a igreja está em espírito de culto, o Espírito Santo está trabalhando. Então, essas coisas precisam ter um equilíbrio em nossa mente. É um negócio muito complicado, o equilíbrio, porque às vezes tendemos para ir para uma ordem extrema e matar o Espírito Santo, ou irmos para, olha, deixa o Espírito Santo atuar e vira uma bagunça, né? Então, temos 3 perguntas aqui que a gente vai dividir em grupo.